Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, que vão nos acompanhar agora. Uma boa noite para vocês, bom dia, boa tarde, boa noite aos que vão nos acompanhar posteriormente. Eu sou o Flávio Rezende, essa é mais uma edição do programa A Voz do Cerrado, em parceria aqui com a Rádio Trabalhador. E hoje recebendo Matheus Ferreira, obrigado pela presença, e o Leonardo Henrique Panza, mais uma vez, obrigado aí. Estamos aí. E assim, antes de começar, né, vamos lamentar uma das tragédias mundiais e brasileiras, mais uma, né, que é a morte, as trágicas mortes lá de Suzano, né? Isso. E também hoje esse atentado terrorista que aconteceu lá na Nova Zelândia, né? Isso. Crimes de pessoas extremistas da extrema-direita, sempre colocando ódio, né, em ação para violentar as pessoas. E voltando atrás também, né? Essa semana fez um ano que nós perdemos a vereadora Marielle Franco, que seria talvez senadora ou deputada federal, grande liderança. E tem gente falando que é crime de ódio, né? E não é. Não é, nesse sentido não é, só um comentário aqui, foi ontem, né, marcou um ano do assassinato da Marielle, não é um crime propriamente de ódio, ele é estritamente político. E com ódio político envolvido, né? Claro. Quiseram aí modificar é pior do que modificar a cena do crime, é modificar essa motivação do crime, né? Deram tanta ênfase, né? Eles perseguiam os esquerdistas, odiavam os esquerdistas, quer dizer, descobriram um depósito de 100 mil reais, né, Matheus? Pois é, na conta do... descobriram um depósito de 100 mil reais na conta do acusado de matar a Marielle, o que é muito intrigante, né? De onde vem esses 100 mil reais, né? Indica pra gente que existe um mandante do crime. E dá para saber quem depositou, porque todos os depósitos de valor superior a 9 mil reais, 9.999 reais, não me lembro agora, né, ao certo qual é a quantia exata, tem que ser identificado. O depositante é identificado. Não tem como depositar sem ser identificado. Não tem. Se for em espécie, tem que identificar. Parece que foi em espécie na boca do caixa. Ou seja, a filmagem da agência sabe quem foi que fez o depósito. Se não tiver a filmagem, pode pegar um microfilme do comprovante de depósito, todos os bancos têm, e vai estar escrito o nome de quem depositou. Então, o Ministério Público do Rio de Janeiro, Polícia Civil... Mas será que esse Federal. Microfilme desse banco, ele ainda existe, esse microfilme? Não, o microfilme existe. Tem que ser guardado, né? Não pode tem que ser guardado, se sumiu... Aí tem que dá problema pro banco. Problema. Quer dizer, se bem que no Brasil, né? Mas lei, porque, Constituição... o pessoal acha que quando a gente pergunta quem matou a Marielle, acha que a gente não sabe. Gente, a gente sabe. A gente sabe, só que a gente quer que vocês pensem um pouquinho, sabe? Olha, quem mandou o vizinho do Bolsonaro matar a Marielle? Quem? Né? Não é, Matheus? Não, me perguntaram assim, né? Não, mas o que tem a ver a pessoa ser vizinho? Posso ter um vizinho criminoso e isso não me incrimina. Assim, o que é intrigante são a quantidade de coincidências, né? Muita coincidência. Não é só ser vizinho, foto, empregar família de milícia, né? Daí você vai... Filho namorar com a filha do miliciano. Morar de frente, o miliciano. Existe uma relação próxima, no mínimo uma relação próxima. Né? Com certeza. Tem também uma relação, inclusive, passada, antes disso tudo estar em voga, que é o Flávio Bolsonaro, enquanto vereador do Rio de Janeiro, elogiar publicamente com moções públicas de elogio a essas pessoas. Sim, o próprio Bolsonaro já elogiou também as milícias, já defendeu a legalização das milícias. Exatamente. E detalhe, né? Eles criticaram a juíza assassinada, né? Exatamente, disse que ela fez por merecer. O Flávio Bolsonaro, inclusive... Eu não sei por que me surge na cabeça esse nome quando a gente fala da Marielle, talvez algum dia descubram por quê. O Flávio Bolsonaro é um dos visitantes mais assíduos do presídio militar da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Inclusive, ele foi chamado para conter um início de uma rebelião, porque parece que tinham cortado o sinal de TV a cabo do presídio. E aí o pessoal ficou muito chateado. E eles que gostam tanto de falar que quem foi condenado não pode reclamar porque sentença da justiça não se questiona. Não cometesse o crime. Isso. Não cometesse o crime. Pensasse antes de cometer o crime. Mas
Fica muito estranho todas essas coincidências, né? Tudo ao redor dessas mesmas pessoas. Mas, assim, ninguém afirmou nada. A gente só quer saber quem foi, porque tem um mandante. Até o nosso dito ministro da Injustiça disse que... nossa, ele fez uma conclusão incrível. Nossa, que uma isso? Conclusão incrível. Qual que foi a conclusão dele, Matheus? Você lembra a frase que ele disse? Que ele disse que tem um mandante por trás? Ele concluiu que tem um mandante. Olha, é um gênio, É né? um gênio, né? Ele não passou na prova da OAB, mas quer dizer, dizem que ele não passou. Vamos lá, né? Não, outra coisa, o Dallagnol também não passou pro concurso de procurador, não. Deram um jeitinho lá. Pois é, ele não podia, ele não tinha o tempo, né, de advocacia. E aliás, ele quer ser procurador-geral sem ter sido subprocurador. É desse jeito. Ele se acha assim, o dono do Brasil agora. Esse pessoal se acha. Então, vamos lá na pauta? Então, qual que é a pauta de hoje, né? A Lava Jato está desmoronando. Exatamente. Matheus, e aí, o que você acha? Por que a Lava Jato está desmoronando? A Lava Jato, ela sempre, nesses últimos anos, aí, foi colocado como o bastião da moralidade, né? Os grandes heróis da justiça, os heróis que iriam salvar o Brasil e os brasileiros, né? Das garras do comunismo, da corrupção. Né? E é interessante que isso nos fez, né? Não nós, mas assim, nos brasileiros, nos fez esquecer que se trata de uma operação, de uma força-tarefa. Né? A Lava Jato não é uma instituição, ela tem prazo e tem início, meio e fim, tempo de duração, ela tem dia para acabar. Então, algumas pessoas esqueceram disso. Acharam que ela é uma instituição autônoma, acima de todas as outras. Acima de tudo, né? Né, Leonardo? E aí? A força-tarefa, né? As forças-tarefas são geralmente alinhamentos de várias instituições determinadas com o objetivo de resolução de determinado assunto. Nesse caso, como você tem, desde a Polícia Federal, a Promotoria Pública, né, Federal, e a 13ª Vara de Criminal do Paraná, né, do Paraná, você tem esse alinhamento dessas instituições no intuito lá que eles disseram que era combater a lavagem de dinheiro. Só que nesse objetivo proposto, ou eles se perderam, ou eles sabiam muito bem aonde eles queriam chegar, politicamente falando. Porque o início, eles colocaram no início como se fosse algo nunca antes feito, no sentido de combate à corrupção. Percebemos logo no começo que muitas coisas estavam sendo relevadas em detrimento de outras. E daí, já lá em 2013, já acusamos a situação de uma situação estritamente política. E tanto é que, olha só, em 2017, hein? A Rede Brasil Atual publicou uma matéria que fala o seguinte, que tanto a construção naval como o sistema Petrobras e os terceirizados foram atingidos pela crise e as consequências da Operação Lava Jato. Entre 2014, quando se iniciou a Lava Jato de Sérgio Moro, e 2015, os empregos na Petrobras caíram 3%, isso em 2017, de 80.908 para 78.470. Na área de terceirizados, a redução foi muito mais significativa, de 46%, reduzindo-se de 291.074 para 158.076. A queda no setor de construção naval no período foi de 82.472 para 57.048, ou seja, uma redução de 30,8%. Quer dizer, a Lava Jato desempregou os trabalhadores. Né? Isso, e aí é o que a gente sempre citou. Não estamos aqui protegendo questões de corrupção. Não. Nunca foi isso. A questão é que o problema da Lava Jato nunca foi a corrupção. O que a gente está vendo aí é que a gente tem procuradores, né, agentes da justiça, se promovendo politicamente, né, se aproveitando do espaço midiático e da necessidade do clamor popular
de caça aos corruptos para realmente se promoverem, né? E a força-tarefa, ela funciona num regime meio que de exceção, né? Ela tem algumas atribuições que não são comuns na justiça tradicional, vamos colocar assim, né? Foram inauguradas algumas práticas, alguns métodos que não estão nas leis. Que nunca foi utilizado no Brasil antes. E alguns, inclusive, para complementar, são estritamente ilegais, né? Temos a própria aí divulgação do grampo, isso, né? A divulgação do grampo. O ex-presidente Lula e a então presidente Dilma Rousseff, aquilo foi como diz o Paulo Henrique Amorim, se fosse nos Estados Unidos, o George Moro estaria na cadeira elétrica. Com certeza, e ele sabe disso. Aquilo dali foi que nem ele já se aguentava mais, né? Fala assim, não, gente, olha só, é política mesmo, entendeu? O que acontece é que desde o início da Operação Lava Jato, se eu não me engano, foi novembro ou outubro de 2013, né, Flávio? Desde o início, o que estava sendo literalmente destruído eram obras e investimentos estatais em nome de um suposto combate à corrupção. O juiz Sérgio Moro e os procuradores saíram travando, cancelando, sequestrando obras, investimentos e situações mesmo da economia do país. Eles passaram de outubro de 2013 e o Rovai, né, o jornalista, fala muito isso, que em 2014, né? Sim, em 2014, por exemplo, a Petrobras era então uma das maiores empresas do mundo. Ela pagou ao Tesouro do Brasil, ao povo, 100 bilhões de reais em impostos. E sem contar, vamos lembrar de uma coisa aqui também, que a nova lei de partilha, segundo vários parlamentares aí, vai tirar do Brasil, né, as petrolíferas estrangeiras vão explorar o pré-sal e vão deixar de pagar mais de R$1 trilhão em impostos. Mais de R$1 trilhão. A primeira coisa que eles fizeram, né, assim que o governo foi trocado, e a direção do governo foi trocada da centro-esquerda para a extrema-direita, foi revogar a lei de partilha e entregar literalmente toda a cadeia de produção de petróleo extraída aqui no Brasil para empresas do exterior, tanto estatais quanto empresas de capital aberto. O que acontece é o seguinte, lá em 2014, durante o processo político, a Lava Jato teve uma interferência muito grande e era propositado. O próprio juiz Moro, um dos juízes da Operação Lava Jato, saía-se em público, e em todo pronunciamento que ele fazia questão de dizer que era a mídia que dava o poder à Lava Jato. Pois é. Um juiz de direito dizer que não é a lei e que é a mídia que dá o poder... Virou político. Então, ele é político. Como que uma operação dessa pode dar para o Brasil, Matheus? É interessante você falar do processo que aconteceu em 2014, que se iniciou em 2014, que naquele momento o Brasil ele sofreu espionagem dos Estados Unidos, amplamente divulgado, espionagem inclusive do celular. Do celular da presidenta da República. Né? E um dos objetos da espionagem era justamente as descobertas do pré-sal, né? Isso. Então existem aí fortes elementos que indicam os interesses econômicos dos Estados Unidos e de outros atores aí envolvidos na Lava Jato, defensores da Lava Jato, que pretendem lucrar, que pretendem aí ganhar alguma coisa aí nesse processo da Lava Jato. E foi muito dinheiro, viu, Flávio? Só para complementar essa informação, lá de 2014, esse processo de destruição da economia enquanto autônoma do Brasil foi tão grande, tão profundo, que a crise, quando a gente fala que a crise foi forjada, foi nesse sentido. A crise foi forjada nesse sentido, porque você começou a fazer uma substituição desse investimento que ele não girava dentro do país. Os empresários também se uniram a isso, tá? Isso. E aí... E agora muitos estão amargando perda. Você tinha a classe empresarial brasileira se pirraçando o Brasil. Você tinha essa operação farsa a jato destruindo a economia deliberadamente com o intuito de combater a corrupção. Se eu não me engano, o Rovai já falou sobre isso. Foram mais de 1.000
obras que foram literalmente travadas só para gerar índices econômicos ruins e forçar a mudança de governo. E isso foi deixado claro nas entrevistas do Moro e dos procuradores, tá? Beleza, deixa eu só dar um alô aqui. Tarcísio José, meu grande amigo, um abraço. Humberto Luiz, Eliane Roure, Leni Pino, James de Bom Sucesso, meu amigão também. Sérgio Rodrigues, um abraço para vocês, obrigado pela participação. E temos também aqui a Silvia Gomes, fora Bozo nojento. Ele é mesmo. Ô Silvia, ele é mesmo. Então, aí nós comentamos aqui sobre os prejuízos financeiros da Operação Lava Jato, né? O Dalaininho, Deltantan, acho que ele está precisando subir num pé de goiabeira, né? Para ver se encontra com Jesus Cristo. Ele fala que é crente, mas... Ele se diz pastor. Não, como quando ele foi dar uma palestra na igreja batista... Você vê que era evangélico, não sabia que era pastor. Ele foi dar uma palestra numa igreja evangélica e o pessoal levantou e foi embora. Mas olha só, aí ele até criaram aí uma fundação. Será que ele ia dar o dízimo? Dos 2,5 bilhões? É mesmo, 10% ele ia dar para a igreja dele. Mas é lógico, E ainda ia cobrar para dar uma palestra na igreja dele, imagina. Pessoal, para situar quem está escutando a gente sobre o que a gente está falando, o Flávio vai falar isso. A Força-Tarefa da Lava Jato se instituiu enquanto instituição acima do bem e do mal e requisitou para ela uma indenização dentro aí dos processos que sairia da Petrobras, que a Petrobras estaria pagando, tá vendo por que a gente fala que eles destruíram a Petrobras de propósito? A Petrobras estaria pagando indenização para investidores, principalmente dos Estados Unidos, e aí eles fizeram um acordo com esses investidores dos Estados Unidos, ninguém sabe os termos, e colocaram no acordo, fazendo propaganda aqui no Brasil, que eles criariam, repito, eles criariam uma instituição para ficar para eles com 2,5 bilhões de reais. Não é milhões, é de bilhão. Né, Matheus? Bilhões. E aí, Matheus, 2,5 bilhões? Então, é interessante que assim, o acordo ele foi fechado com a justiça, né, justiça americana, né? Uhum. Realmente você colocou muito bem, Leonardo. Isso é para pagar aí os investidores que foram prejudicados. Uhum. E só que aí os Estados Unidos falou, não, fica com 80%, mas o Brasil, as autoridades brasileiras, isso foi deixado bem claro, as autoridades brasileiras vão utilizar esse dinheiro para combater a corrupção. É como se nos Estados Unidos não tivesse corrupção, né? Vai todo mundo santinho. Só que esse dinheiro está realmente com as autoridades dos Estados Unidos, ficou na justiça americana. Uhum. Só que, e aí o Dallagnol falou, não, beleza, fica com a gente. Eu sou a autoridade. Eu sou a autoridade. Sem falar com o Congresso, sem falar com o STF. Ninguém. Ele é a autoridade. Aí veja só, um trecho que eles divulgaram uma nota, o Ministério Público lá de Curitiba, né, os que se julgam os donos do Brasil. Olha só, abre aspas. Apenas a própria fundação poderá avaliar os projetos e decidir quais serão contemplados. Não existe a previsão de destinação de recursos para o próprio Ministério Público ou para quaisquer órgãos públicos, fecha aspas. Olha aí. Ele achou uma grande ideia, né, Flávio? Divulgar a criação de uma fundação de direito privado, né? Isso nem o maior empreendedor do mundo pode pegar o pior esquema de pirâmide que já existiu no planeta. Esse cara nunca conseguiria pôr a mão em 2,5 bilhões. É muito dinheiro. E pelo que eu fiquei sabendo, esse dinheiro aí viria em dólares, tá? Em dólares. O lastro em dólares desse dinheiro faria com que esse dinheiro pudesse ser desviado para paraísos fiscais sem pagar um centavo de imposto. Não, e o Botafogo? Vocês sabem quem é o Botafogo? O time? Eu acho que ele torce pro Botafogo. O Nhonho. O Nhonho. Tem vários apelidos aí. O Alessandro mandou o Nhonho.
tomar onde que mandaram o Bolsonaro ir tomar no Foi, carnaval. porque o Nhonho, outro dia, pessoal, na Globo News, o Nhonho, que é hoje que é o o presidente da É o Câmara... Rodrigo Maia. Ah, Rodrigo. É o Botafogo, é. Faz sentido. O Nhonho estava falando que não, é estritamente comum as pessoas trabalharem até os 80 anos. Aí o Alessandro estava aqui, ficou bravo, xingou esse... Ele tá achando que todo mundo é igual o Silvio Santos, né? O Mick Jagger. Até o Nhonho ficou bravo, né, Flávio? Como que foi aí? Então, Então, não tem a menor empatia. Né? você vê, ó, ele vai entrar aqui, ó, o Botafogo, né, o Rodrigo Maia, ele anunciou que vai acionar o Supremo Tribunal Federal, né? Na verdade, hoje o Alexandre de Moraes já até deu uma liminar suspendendo a criação desse fundo aí. Mas vamos ouvir o áudio do Rodrigo Maia, para a gente Vamos lá. pegar as minúcias. A mesa se reuniu, vai entrar com o apoio de quase todos os líderes, acredito eu, com 2 representações ao Supremo, uma reclamação e um pedido de inspeção no Tribunal de Contas, para que ele avalie, né, a questão dessa constituição do fundo do ponto de vista orçamentário. E uma reclamação, já que nós entendemos que a criação de um fundo precisaria passar por autorização legislativa, né? Não apenas a criação, mas a execução do seu orçamento. E analisando a peça, o acordo americano, nada diz que há uma obrigatoriedade, um encaminhamento para o Ministério Público, é para o governo brasileiro. E nós entendemos que o governo brasileiro é a União, é ele que foi eleito de forma legítima para executar a reparação, o dinheiro que está sendo devolvido ao Brasil. E também, claro, também pedido ao TCU que avalia a própria conduta dos dirigentes da Petrobras, que também deveriam ter tido um cuidado maior com a... O que o Rodrigo Maia quis dizer é o seguinte, que esse dinheiro não deveria ir direto para a fundação criada pela Operação Lava Jato. Tinha que cumprir os trâmites legais. Legal, pelo menos assim, cumprir os protocolos, né? Só que aí o pessoal quis pegar diretão. Não, sem pegou o dinheiro. Para mim, isso, ó, eu até estou muito calmo hoje. Eu vou até falar mesmo, para mim, isso é comportamento de milícia. É a milícia que, quando apreende algo oriundo de crime, é que fica para ela. Pega para eles. É verdade. Vê se isso não é a maior milícia do mundo. 2,5 bilhões, isso é quase o orçamento da cidade de Goiânia inteiro. Não, e o pior é a audácia, né? Porque o cara não foi lá e fez assim, não, vou fazer aqui tudo escondidinho assim e tal. Não, ele anunciou no Twitter, como se fosse uma coisa boa, assim. Não, ele acha que ele é o imperador do país. E a gente precisa mostrar para as pessoas isso daí, que não é uma... Porque a gente vive numa situação em que tem tantas falsas verdades por aí, que a galera começa a achar realmente, o povo começa a achar que é uma coisa boa, e não é, o pessoal tá roubando o país. Não, a canalice desses caras é tão grande que, primeiro, fizeram a Petrobras pagar essa multa em dólares. Cara, se a Petrobras é vítima de uma suposta corrupção que eles descobriram lá, porque a corrupção de verdade da Petrobras eles fingiram que não viram, e a gente tem as provas disso, a gente não trabalha igual eles sem provas, existem vários núcleos de corrupção ainda ativos dentro da Petrobras que nunca ninguém conseguiu explicar e defenestrar, ou seja, eles fizeram a Petrobras pagar $1 bilhão em dólares lá, né, para esses investidores norte-americanos, e levaram os documentos para prejudicar a Petrobras, você entendeu? Nem o trabalho de investigar os americanos tiveram, cara. Rapaz, vamos pensar, vamos ser bem realistas. Aquela juíza que fez Ctrl-C, Ctrl-V, tem seriedade nessa operação? Não tem. Aqui, deixa eu desejar uma boa noite aqui. Oberdan Miranda, Mariel, Pedro, lá de Olímpia, São Paulo. Boa noite, obrigado pela audiência. Então... aí a Lava Jato, que perdeu um pouquinho da majestade, né, e sofreu uma derrota ontem lá no Supremo Tribunal Federal, porque eles querem investigar, eles são os donos da verdade, né, inclusive o ministro presidente, né, do Supremo Tribunal Federal, ele vai representar contra o Deltan Dallagnol, porque ele andou falando aí que a justiça eleitoral não prende ninguém, não pune ninguém. Aí eles acham que só eles agora que são a justiça. Né? Eles são a justiça, né? E a gente já vem falando há muito tempo isso, aquilo que o Matheus citou aqui, desde o começo, eles estão utilizando de ilegalidades para supostamente combater a corrupção. Estão mantendo pessoas
presos políticos, estão refazendo o acordo de leniência com bandidos contumazes, estão dando a segunda delação premiada para quem já foi preso antes pelo mesmo crime, o que não poderia acontecer. Pois é. Que é o caso daquele doleiro lá, o amigo do Moro, o Youssef. Não, dar delação premiada pro cara que já tá preso já é esquisito, né? Porque é um absurdo. Você primeiro, você tortura, né? Por assim dizer. Você prende o cara. E aí depois o cara fala tudo mesmo, fala até o que não existe. E a delação premiada do Palocci na véspera da eleição... E aí ele fala assim, não, teve uma hora que ele próprio riu do que ele estava falando. Ele falou assim, eu fiquei sabendo que aconteceu uma reunião, que eles trataram de corrupção. Tá, mas o senhor estava lá? Não, eu não estava lá não, fiquei sabendo. Ah, me poupe. Não, então, veja só, o ministro, né, Gilmar Mendes, o que você fala sobre ele aí? Nos últimos, de ontem para hoje. Oi, Matheus. Ele falou uma frase interessante ontem, né? Não vou reproduzir, não. Mas o lance é que os entusiastas aí da bandeira anticorrupção, aquele pessoal que foi com a camisa verde e amarelo para a rua, pedir fora corruptos, eles ficaram bravos, né? Eles ficaram bravos porque o STF tirou a atribuição da Lava Jato investigar crimes eleitorais. Mas espera aí, né? Cada instituição tem a sua atribuição. E a Lava Jato é uma força-tarefa. Aqui, ó, o jornalista Kennedy de Alencar até escreveu no blog dele, Vamos lá colocou com o seguinte, ó. O Brasil não é uma colônia americana. A Lava Jato não pode substituir a União, o Congresso, a Procuradoria-Geral da República e o STF. Admitir isso é enfraquecer o processo civilizatório brasileiro. Com certeza. Esse processo civilizatório ele vem sendo enfraquecido quando foi alinhado, né, lá no início da Lava Jato. Foi aliado o processo midiático, esse processo fora da lei de suposto combate à corrupção, e interesses do exterior, de grandes empresas, principalmente as petrolíferas do exterior. É sabido que a América Latina toda está passando por uma nova intervenção dos Estados Unidos nesse sentido, para destruir a economia, para novamente controlar a política e assim gerir seus negócios. A gente chama de Condor 2, né, Flávio? Vamos, assim, Venezuela. Exatamente. Os Estados Unidos se preocupam com o povo venezuelano? Olha, se os Estados Unidos, até mesmo alguns brasileiros, estivessem preocupados com a situação de pobreza, com a situação de miséria, a gente estava fazendo agora uma ação humanitária no Haiti. No Haiti, que está passando por uma grave turbulência social. Vamos falar de Haiti, o Mar de Germana aqui em Goiânia. As Não. favelas de São Paulo, as palafitas aí, gente morando em condições as pessoas humanas. Horrorizadas vendo na televisão. Não estou defendendo o regime do Maduro, não, porque eu sei que tem seus problemas, mas assim, pessoal horrorizado porque tinha gente pegando comida no lixo, mas tem gente pegando comida no lixo aqui na cidade, aqui em Goiânia. A gente já tá no centro aqui. Aqui nesse bairro aqui que a gente tá, pessoal, nesse bairro que a gente tá, o centro de Goiânia, do centro das capitais, é visível a miserabilidade da nossa economia, enquanto economia capitalista. E aí você pega um país estritamente afastado de qualquer capacidade de negociar. Exemplo, o próprio presidente da Venezuela, Maduro, falou assim, não, eu só não compro feijão aqui para o pessoal porque os Estados Unidos não deixam eu comprar feijão. Né? E aqui, ó, dá uma boa noite para o nosso amigo jornalista Roberto Nunes, do Antena Ligada, né? Todos os dias aqui às 9 horas da manhã. Eu quero mandar um alô também para o André Malagueta, jornalista lá do Recife, sensacional dos nossos, o cara é fera. Maravilha, e a Dora Matos, lá de Aracaju, Sergipe, ó. Legal, a gente é de vários lugares aí do Brasil. Então, e o Gilmar Mendes, né, apesar de ser o Gilmar Mendes, soltou uma fala até interessante. Vamos ouvir ela pra gente. Coloca aí. O que se trava aqui, a rigor, a par de um debate sobre competência, é uma disputa de poder. É uma disputa de poder. Isto não é método de instituição, isto é método de gangster. Gangster. É disso que se trata. O que se pensou com essa fundação do Deltan Dallagnol foi criar um fundo eleitoral. Era para isso. Imagina o poder. Quantos blogs teriam? Quanta coisa teria à disposição? Veja a injustiça, a ousadia desse tipo de gente.
Desqualificada. Desqualificada. Quem encoraja esse tipo de coisa é um covarde. Quem é capaz de encorajar esse tipo de gente, gentalha, despreparada, não tem condições de integrar um órgão como o Ministério Público. Isto é um modelo ditatorial. Esta gente não... se eles estudaram em Harvard ou em alguma coisa, não aprenderam absolutamente nada. São uns cretinos. Não sabem o que é processo civilizatório. Não sabem o que é processo. E sabe-se lá o que podem estar fazendo com esse dinheiro. Por quê? Porque não estão falando com pessoas assombradas. Não é ninguém que roubou galinha com eles ontem. É preciso ter respeito às instituições. Veja quanto esses falsos heróis estão nos cemitérios hoje. Descobre-se exatamente que eles integram máfias, organizações criminosas. Está se vendo que o combate à corrupção é lucrativo. É lucrativo. Então, é uma disputa de poder, é método de gangster. Criar um fundo eleitoral, blogs, palestras. É um partido político que quer se eleger. E o pior de tudo é o seguinte, 2,5 bilhões. Esse povo cacarejou, gritou, porque foi usar dinheiro público, 1,7 bilhão aí, para fazer campanha política, porque é uma coisa que faz até sentido. Agora os caras querem criar um partido. Eles querem literalmente criar um partido de cima para baixo, abaixo meu retorno. O que acontece é que mas algumas pessoas, né, comentaram, né, falando assim, não, mas vocês estão de maldade. Esse dinheiro, como diria o Dallagnol, é para... Até saúde ele pôs no meio, é o tanto que é canalha. Esse dinheiro é para fundações de saúde, educação e não sei o quê. Cidadania. É uma ONG, é uma ONG, então. Porque o Bolsonaro falou que ia combater as ONG, né? A direita falou que ia combater as ONG. Eu espero que ele não faça jejum, né? De novo. Por causa desse ele vai dinheiro. ter que fazer, porque a situação dele não vai ficar boa, não, né? Aí o pessoal pensa assim, não, mas vocês estão sendo muito maldosos de falar que eles vão roubar esse dinheiro. Cara, olha só o que o deputado Paulo Pimenta conseguiu lá na Caixa Econômica. O que ele conseguiu lá na Caixa Econômica, Flávio? Então... Ele tem um ofício, né? Então, o Paulo Pimenta conseguiu um ofício da Caixa Econômica Federal com a negociação do próprio Dallagnol, você falou o nome, é Dallagnol. Dallagnol. Para negociar uma aplicação financeira no banco. Quer dizer, ele sozinho foi lá e falou, vou negociar um dinheiro aqui, qual que é o melhor fundo de investimento para a gente aplicar, quais as melhores taxas. Quanto que vai render isso? Quanto que vai render. E ele tá tão desesperado que agora ele abriu guerra com a chefe dele. A chefe da Procuradoria-Geral da República. Se você abrir guerra com o seu chefe, o que acontece? Ele está medindo força, né? Mede força. Cai você ou ela, né? Ou o chefe. Né? Um dos dois vai cair. Sinceramente, eu acho que a Lava Jato, com todas as desgraças que essa operação já trouxe para o Brasil, ela está perdendo força. De verdade. Olha, nesse sentido, Flávio, aí eu tenho o meu comentário com relação a isso. Por um lado, sim, ela está perdendo força, mas por quê? Porque ela chegou na corrupção de verdade. Não, mas igual, por exemplo, a atitude do Gilmar Mendes não é a atitude de um republicano, assim, porque os parceiros dele, isso saiu do controle, essa é a verdade. Olha só o que a Raquel Dodge colocou no... Raquel Dodge, não, o Deltan Dallagnol colocou no Twitter dele aqui, ó. Agora há pouco, abre aspas, desde o início de sua gestão, foi a atual Procuradora-Geral da República informada acerca das atuações da Força Tarefa em Curitiba destinadas a assegurar que, em caso de condenação da Petrobras dos Estados Unidos, parte do valor, né, de eventual condenação retornasse ao Brasil. Até aí tudo bem, né? Mas não pro bolso dos caras. Vamos falar aqui para as pessoas, é a mesma coisa do bandido virar aqui, chegar em você, e aí, tudo bem? Não, beleza. Tá vendo aquela pessoa passando ali? Beleza, eu vou assaltar ela, mas aí eu queria saber... Ô, Flávio, lá no banco, quando você trabalha lá, quanto que vai render o assalto que eu for fazer naquela pessoa? Ué, tá anunciando que é bandidagem mesmo. Agora eu me pergunto, essa instituição já tem
como é que chama aquela... CNPJ, CNPJ, já tem... Ela foi criada. Não é nem contrato Ela foi social, criada. né? Como é que chama, meu Deus do contrato céu? social. Quando é ONG, eles... Estatuto! Tem estatuto. Já tem estatuto, né? Tem. Ela já foi criada. É aí que tá, né? É inacreditável. Não, e assim, vamos ser francos e sinceros, num país igual o Brasil, na crise que nós estamos vivendo, 2,5 bilhões elege muita desgraça por aí, né? Pô, 2,5 bilhões é dinheiro pra caramba. Vai eleger muitos gangsters, né? Pessoal, não é milhão. Muitos cretinos, né? Não é milhão, é bilhão. Gente, o pessoal do PCL até fez um levantamento, é o orçamento da Unesp lá em São Paulo, que estuda 40 mil alunos. Isso, da Unesp, da Universidade Estadual de São Paulo. E é esse orçamento, não... Cara, é muita coisa, né? Como diz o pessoal, é mais que o orçamento de Goiás. Saúde, do Estado de Goiás. É mais que o orçamento anual do Estado de Goiás. Parece que sim, acho que sim. Porque o de Goiânia, se eu não me engano, gira em torno de 4 bilhões, mas aí você tem dívidas, investimentos, né? Ah, sim. Então, provavelmente é um dinheiro líquido maior do que muitas cidades aí. É porque é líquido, né? Líquido. Mas para se administrar para um sujeito tão desqualificado igual esse Deltan Dallagnol, não é porque estudou em Harvard que é alguma coisa, não. Como o próprio Gilmar Mendes, nesse sentido, nós somos obrigados a concordar com ele. Estudou em Harvard, mas não sabe de nada, ou sabe até demais, quis dar uma de espertalhão e agora está encontrando imensas dificuldades. Né? O que, assim, o ponto positivo de tudo isso, né, é que mostra que as instituições, de alguma forma, elas ainda estão funcionando, né, e que esses conflitos que estão acontecendo na nossa república, mostra que, pelo menos... Tem gente querendo fazer a coisa funcionar. Existe ainda espaço para um debate, né, porque, assim... A democracia ela é feita de conflito, né? Eu vejo muita gente no Twitter lá atacando o STF, tem que acabar o STF, tem que acabar a justiça, tem que acabar a justiça. Exatamente. Mas aí na verdade, sem perceber que isso é um ataque à própria democracia. Isso. Né? Se as instituições não funcionam, nada mais é garantido. Na Líbia, que era o país que tinha o melhor índice de desenvolvimento humano da África, fizeram esse movimento de acabar com as instituições, tirar o governo do coronel Muammar Gaddafi. Coronel ou general? General. E resultado, hoje eles vivem uma guerra civil e os prisioneiros dessa guerra civil são vendidos como escravos. Sim, é o absoluto caos. A Líbia simplesmente ela foi implodida. E era um país o pessoal vivia muito bem. O que eles querem para o Brasil, inclusive o jornalista do New York Times, lá, um dos donos, disse que trouxe enviados especiais de zona de guerra para o Brasil agora, para fazer uma cobertura específica, porque o país caminha a passos largos para uma autocracia, ou seja, uma ditadura. Nos últimos resultados da pesquisa do IBGE aí, apontou uma retração na indústria. O resultado anterior do desemprego, o desemprego aumentou, isso são mais de 300 mil desempregados. Quer dizer, só quem é muito fanático não está vendo que estamos caminhando para uma profunda recessão, mas uma recessão que nós nunca vivemos, porque nem o governo Fernando Henrique Cardoso, nem a ditadura militar foi tão ousada em atacar o povo como esse porque você não tinha naquela época, você não tinha muito o que destruir, né? Você tinha um país que estava tentando se erguer. Né? E aí você tem um processo aí de 12, 13 anos de tentativa de industrialização com investimento público no seu mercado interno. E a Lava Jato ela veio, novamente a gente reitera, para destruir o sistema industrial brasileiro e utilizar disso como plataforma política. E assim foi feito, alinhando interesses de uma direita ressentida nacional, interesses estrangeiros, principalmente na nossa indústria básica, e aí você destrói, por consequente, a relação que a gente tinha com outros países do mundo polarizado, em detrimento desse mundo polarizado, privilegiando os Estados Unidos da América. Né? E é bom você levantar essa bola aí, Leonardo, porque assim, desde 2015, quando que foi o último ano da Dilma? 2016, né? Início de 2016, Em 2015, o desemprego estava em 11%. 11%. Né? Isso com o Cunha travando o orçamento com todos os problemas até setembro. Né? Exatamente. E daí, em 2016, o desemprego estava em mais de 12,6%. Isso. E desde então, a gente não saiu disso.
Aí tiraram a Dilma falando que ia melhorar a economia, não melhorou. Sim. Aí veio o Temer, colocou o teste de gás, colocou um novo regime fiscal, implantou um novo regime fiscal falando que ia melhorar. Fez a reforma trabalhista falando que ia melhorar, que ia ter mais emprego. E aí, não, vamos eleger o Bolsonaro que vai melhorar. Mas daí a gente tem aí já quase 100 dias de governo e a gente não tem nenhum plano econômico, nenhum investimento do Estado, e ele também não diz se vai investir, que ele, na verdade, ele diz o contrário, ele diz que vai entregar para a iniciativa privada. E cadê os investimentos do Estado? Não tem como dar aí a notícia, já então. Começa com os produtores de soja perdendo mercado com a China, com a possibilidade dos produtores de leite literalmente falirem, quebrarem, né? E a fábrica da Ford fechando lá em São Bernardo, eles não se moveram, serão 20 mil pessoas desempregadas. E engraçado, sabe quem é que foi lá na fábrica da Ford? A Glaze. O Ciro Gomes não foi? Não. O Ciro Gomes não foi. O Ciro Gomes é o rei das mudanças, ele é o super poderoso. Ainda bem que o poder dele está diminuindo, mas tem muita gente que ainda acredita nele. Mas a Glaze foi lá, né? Engraçado, né? O pessoal está criticando a Glaze, só que ela sai na frente em coisas importantes. Por exemplo, ela teve muita coragem quando foi para Venezuela. É admirável. Coragem. Eu não quero perfeição em política. A gente precisa de políticos que têm atitude. A dona Glaze Hoffmann tem. É coragem para denunciar isso. Porque o regime da Venezuela está passando pelo que está passando, quase que na sua totalidade, por culpa a gente sabe, literalmente, dessa organização, como que chama aquele? Para tampar o país? O embargo? Embargos, né? O embargo. Sim, não entra, desde 2015 esse povo está sofrendo. Igual Cuba está sofrendo. Cuba sofre há 60 anos esse embargo. Gente, mas lá não dá certo. Mas é lógico, você tira o ar aqui de dentro e fala assim, lá, as pessoas não respiram naquele regime. Ué, como que faz? Outra coisa, sobre a notícia aí do Bolsonaro de não investir no desenvolvimento do país. Ele hoje supostamente comemorou, ele e o mercado financeiro, a entrega, a doação através de leilão dos aeroportos do Nordeste. Parece que são 12 aeroportos. 12 aeroportos. Sendo que aqueles que ainda não dão lucro já estavam numa movimentação para dar lucro, e o de Recife, que é o que mais dá lucro, parece que foi o que nessa proporção foi o que foi vendido mais barato. Nossa. Isso, para mim, é a mesma coisa de você pegar aí, quem está escutando a gente, a sua casa que você investiu, que você escolheu por tantos e tantos anos, localidade. Metade do preço. Localidade, você investiu nos melhores acabamentos e isso e aquilo, deixou ela perfeitinha e de repente você vai, faz o seu investimento e de repente você vai e entrega aí por 10, 5% do que vale. E inclusive, isso está sendo feito com petróleo também. Um poço de petróleo vale 100 bilhões, os caras vendem por 500 milhões, por 200 milhões. Teve um poço de petróleo na Bacia de Santos que foi vendido a 0,01% do preço. Pois é. Assim, Nossa. Então, complicado, né? Aí quando a gente chama de farsa-jato, o pessoal fica assim, mas vocês estão sendo maldosos, você está desrespeitando o juiz. Cara, quem está sendo desrespeitado é o povo inteiro. A Mariel comentou aqui, Sérgio Moro, numa canetada, fechou estaleiro, e do dia para a noite, mais de 500 mil pessoas ficaram desempregadas. Exatamente, e ele não provou na indústria naval nenhum tipo de corrupção. E aí, sabe o que acontece? Quando empresas lá, principalmente da Espanha, da Holanda, vieram aí comprar o estaleiro, o Temer consultou a Operação Lava Jato e vendeu o estaleiro dessa indústria nacional brasileira, fez vender a parte da Petrobras e a indústria, lá, a empresa brasileira, uma das empresas atacadas pela Lava Jato, que já estava decretado falência, teve que também vender a preço de banana o negócio. Agora eu só me lembrei aqui de um detalhe. É pior do que uma guerra o que fizeram com o país. Um detalhe sobre a Venezuela, que é o seguinte, a imprensa mundial, né, parece que fez um consórcio, né, para derrubar o Maduro. Isso. Eles tinham noticiado antes que a Guarda Nacional, né, bolivariana, incendiou os caminhões de ajuda humanitária. Aí o próprio The New York Times foi obrigado a desmentir
dizendo que não, que quem tinha incendiado era a turma do autoproclamado lá, o Guaidó, né? Só que quem acompanha, por exemplo, a imprensa alternativa e, por exemplo, a Telesur, já sabia disso. Agora nós tivemos recentemente uma sabotagem elétrica, uma sabotagem, né? Daqui uns dias nós vamos descobrir que foi realmente uma sabotagem, que deu um apagão lá, que... Por quê? Eles estão querendo criar uma crise, um pretexto para roubar o petróleo venezuelano, literalmente roubar, né, Matheus? A gente sabe dos problemas, mas é um roubo, né? É um roubo. O que fizeram no contexto brasileiro foi a famosa agora, né, guerra híbrida. Isso. E que realmente funcionou, culminando agora nesse furto de 2,5 bilhões pelos procuradores da Lava Jato. É assim mesmo. Então, o William passou para a gente aqui agora, né, a receita de Goiás, o orçamento de 2019 para o estado de Goiás é de 26 bilhões de reais. Então, esse fundo bilhões da Lava Jato aí dá quase 10% do orçamento de Goiás, né? Tipo isso. Olha isso, né? E o Caiadão só fica falando mal do Marconi Perillo e não paga o salário do povo. Então, isso aí ele tem em comum com o Bolsonaro, né? Ele ganhou a eleição, mas não governa, né? Não governa. Então, complicado. O Daniel Vilela até falou, você achou que Goiás estava mil maravilha? Parece que você foi eleito, né? Parece que eles não entendem. Inclusive, ele fez até sinal de coraçãozinho, mandou beijinho lá para... Não, desdenhou, né? Desdenhou. Os servidores que estavam pedindo nada de muito novo, não. Só o pagamento do salário atrasado. Não era aumento, não era nada, era só o pagamento. A sorte dessa burguesia nossa é que nós somos muito bonzinhos, né? Mas, assim, o povo brasileiro, quando perde a paciência também, né? A gente lembrar que ontem, né, na história, em plena ditadura militar, teve ocupação de fábricas, teve sequestro de embaixadores estadunidenses, quer dizer, o povo brasileiro, assim, tá todo mundo querendo curtir o carnaval, tomar uma cervejinha, comer um churrasquinho. Na hora que começa a cutucar demais, na hora que esse povo perder a paciência, e se a coisa não melhorar, vai perder, aí... Eu não vou aceitar, pessoalmente falando, discurso de pacifismo de esquerdista pequeno burguês, não. O pessoal quer ver resultado, né, Flávio? Lógico. Chega uma hora que não dá mais, né? A gente tem uma paciência, né? Tem uma pesquisa da CNT que saiu que o pessoal espera de 1 a 2 anos, assim, dá corda para o governo resolver as coisas. Fala, não, mas tá no começo, não, mas isso aqui dá desculpa. Mas depois de 1 ano, meu amigo, aí o pessoal se revolta. Eu queria deixar uma observação aí que os rumos do país mudaram já tem 3 anos, né? Que a gente saiu da centro-esquerda para a extrema-direita, já são 3 anos, e é muito interessante porque antes de 2003 você tinha aí 500 anos, né? Desse mesmo grupo político. E aí você pensa assim, nossa, a gente comenta muito isso na internet, né, Flávio? Meu Deus, mas o país antes de 2003 era a Suíça, porque não é possível. Apesar que morria o quê? 300 crianças de fome por dia? Por dia, tem gente que trata o país antes de 2003 como se fosse a Suíça dos trópicos. E a gente sabe que o país estava literalmente no caos total e absoluto. E aí um respiro de democracia e um mínimo de direcionamento do orçamento público para o povo e para as demandas do povo, trouxe essa revolta dessa meia dúzia de pessoas aí. Não, e aqui, ó, o pessoal querendo fazer a reforma da Previdência, né? Vamos lá sobre a reforma da Previdência, então? A aposentadoria do povo, eles querem mexer, mas a embaixada dos Estados Unidos, que atualmente manda no Brasil, né, lá em Brasília, deve mais de 138 milhões à Previdência, né? Você tinha visto isso aí, Matheus? Tinha visto. Quer dizer... eles e mais um monte aí que deve, né, para Previdência e ninguém cobra, né? E a Rede Brasil Atual fez uma boa matéria essa semana também sobre o super salário de muitos juízes, né? 250 mil, tem gente que ganha. A gente nem pode citar o nome deles, porque lá no Sul, o jornal direitista, né, Gazeta Popular, fez uma matéria e os juízes se reuniram lá e perseguiram os jornalistas de uma forma muito covarde, né? Parece que, pelo que eu lembro, os juízes estavam marcando audiências de intimidação com os jornalistas. Se o jornalista morasse em Porto Alegre, ele marcava audiência lá em Chuí. Se o jornalista morasse lá na cidade... Só para dar trabalho. Eles estavam marcando as audiências no interior e, tipo assim, colocavam
não cediam escolta para esses jornalistas. Não, e tinha uns que chegavam a se deslocar por dia 3.000 quilômetros. 3.000 quilômetros. E assim, a gente citou já o Rui Barbosa aqui, mas a pior das ditaduras é a ditadura do judiciário, né? Porque você vai recorrer contra quem? O jornalista Roberto Nunes aqui, né? Nosso amigo, mandou uma mensagem aqui. O Ministério Público de Goiás publicou que a Justiça deferiu o pedido do Ministério Público, né, que bloqueia 935 milhões, ou mil, não sei, das contas do ex-secretário estadual de Saúde, Antônio Faleiras Filho, visando a futura reparação dos danos causados aos cofres públicos em razão das irregularidades relativas à gestão dos hospitais por organizações sociais. Certo. Antônio Faleiro é, inclusive, oriundo do outro ciclo político, né, do Marconi. Do ciclo político anterior ao do Marconi. Ainda? Do Otávio Lage, se eu não me engano. Assim, ele é o elo de ligação desses dois ciclos políticos. O problema do poder é que assim, a população ainda não entendeu que política, são interesses concretos. Essas organizações sociais aí, que o pessoal vendeu como se fosse a mil maravilha, eficiência, é uma forma de pegar dinheiro público e pôr no bolso, e ganhar dinheiro. Na verdade, dentro do sistema capitalista, tudo gira em torno de ganhar dinheiro. Porque se você for ver assim, as empresas, né, o sistema financeiro, o sistema de mercado, ele concorre diretamente com o Estado. O Estado, ele presta serviços, né? E aí tem um monte de empresário que está interessado em ganhar dinheiro prestando esse serviço. Então, concorre diretamente. Aí a questão é, se o Estado, se um empresário, ele vai pegar uma concessão para poder vender um serviço, e ele vai ter que concorrer, né? Ele vai ter que ser competitivo. Então, como que ele vai fazer isso? Ele provavelmente vai comprar coisas mais baratas, ele provavelmente vai pagar salários piores, funcionários terceirizados. Então, assim, todo tipo de terceirização, todo tipo de privatização tem um custo social e um custo também para a economia local, né? Com certeza. E como se isso não bastasse, a gente tem uma coisa que só acontece nas terceirizações no Brasil, que é elas serem mais caras do que quando é desempenhado pelo serviço público. É inacreditável. Quando não dá conta, pede ajuda para o governo, né? Que foi o que aconteceu aqui Tanto é que a Ford está caindo fora depois de ter recebido um monte de subsídios. Nossa, um boato aí que vai ter uma reunião de emergência no Palácio, né? É no Palácio das Esmeraldas, Vitor? Palácio Pedro Ludovico, né? E uns secretários aí, então acho que o pessoal está sentindo a crise aí. Esse negócio que eu falei. E isso pode ser essa situação. Provavelmente é aquilo que a gente já tinha sido. Nunca chegamos a falar sobre o governo do estado de Goiás aqui no programa, né, Flávio? Mas provavelmente com parcimônia, mas porque crianças, nós moramos em Goiás e nós conhecemos os caiados, tá? Só falamos isso aqui. O que acontece? Muito provavelmente, essas grandes empresas que arrecadam bilhões para a terceirização dos hospitais do estado de Goiás, elas vão precisar ser reorganizadas, porque a gente sabe que esse dinheiro ele tinha um laço muito estreito com os políticos que estavam no outro governo. E é por isso que eu acho, Flávio, que eles vão trocar essas empresas. Por algum motivo, o valor vai continuar sendo o mesmo, mas os os empresários que vão receber esse valor vão estar mais alinhados, isso aí já é uma premonição minha, vão estar alinhados ao atual grupo político e não mais ao antigo grupo político, é uma premonição minha aí, tá? É complicado porque, assim, a gente teve aí o OAS cuidando da educação, que não era do ramo da educação, o OAS de saúde cuidando de saúde, que não é do ramo de saúde, né? O que eu gostaria de ver era contratações já que é para contratar OS, mas que contratasse OS que tenha a ver com o fim, né? Que seja uma contratação técnica, né? E não por né? Boa parte interesse político. As OS, a maioria não tinha nem sede. É lavagem de dinheiro, né? Isso é um trabalho que a gente vai tentar fazer, né? De abrir os olhos das pessoas, porque se bem que essa história de privatizações, o povo, a maioria da população é completamente contra, né? Sim, mas eles são contra porque eles veem acontecendo, mas eles não têm ideia da máquina toda envolvida. Exemplo, a Celg.
A CELG em 2013 ou 14, William, já chegou a ter lucro de 800 milhões de reais de lucro. Não, e hoje está pipocando no estado de Goiás aí várias manifestações contra a Enel, isso aqui, no médio prazo. Não, e está sendo aberta uma CPI na Assembleia, inclusive sobre a venda, inclusive proposta do Henrique Arantes. Sim, do Henrique Arantes. Que era da base do Marconi Perillo, né? É. Notícia de 8 bi de faturamento em 2015. Sim, aí, ó. 8 bi, isso mesmo. A CELG é bi mesmo, é bilhões. Então, olha só, então vamos lá. Foi vendido tão rápido que quando vendeu eu nem vi. E foi dado. De repente era Enel. Vendeu por 2. Isso daí, olha só um crime. O Estado teve que assumir 5 bilhões em dívidas. Aí eu fico grilado com essa canalice, o povo fala assim, calma, Leonardo, você tá nervoso. Cara, só de lucro para o povo. A CELG dava lá 8 bilhões de reais de lucro para o povo. E o lucro vai para onde agora? Vai para Itália. O lucro agora vai para a Itália. E nem para pagar pela máquina, pela galinha dos ovos de ouro, os caras pagaram, porque pagaram 2 bilhões que foi para recapear a estrada que já estava recapeada. Você viu essa história aí? 2 bilhões. O título da matéria é hilário. CELG faturou 8 bilhões por ano, vira bom negócio e vai ser privatizada pela Eletrobras. É brincadeira. Vira bom negócio. Quando a gente vê esse ambiente de privatizações, de fechamento de escolas, né? Até o Matheus tinha me mandado um link, eu compartilhou, não me lembro, sobre fechamento de 17 escolas aqui em Goiás. Isso. É, isso mesmo, porque com o objetivo de cortar custos, né? O Caiado, o governador Caiado, nosso governador, criou aí um plano de fechamento de várias escolas, né? Só que aí, o que acontece? Aí coloca estudante para estudar longe da escola, cria salas lotadas, né? E muitas vezes aí a gente vê que aconteceu alguns casos de que, na verdade, ele estava só devolvendo o prédio para a prefeitura. O prédio era emprestado para o Estado e ele devolveu o prédio para a prefeitura, quer dizer... Agora isso tudo é assim... Poxa, descobriu um santo, descobre um santo para cobrir o outro, mas não resolve, entendeu? Agora, esse clima criado no Brasil aí de retrocessos, né, de perda de direitos, isso veio da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato foi um instrumento de destruição do pouquinho de estado de bem-estar social que nós já tivemos, destruição da nossa indústria e nenhum benefício, mas nenhum. As pessoas estão falando, mas mostrou um esquema de corrupção. Tudo bem, mas para que vai destruir um país? Por que não investiga a corrupção? Poxa, eu nem falo que quebrar o país. Eu nem falo que mostrou esse esquema de corrupção, porque é o seguinte, quando os delatores iam mesmo denunciar, falar, olha, o filho do Fernando Henrique Cardoso pegou, é um dos sócios majoritários lá da Braskem, e aí não teve nenhum processo licitatório, ele simplesmente ganhou uma das maiores empresas do mundo e tal. O juiz, o Moro fala, para. Tem o caso do Banestar, mandava os policiais levar a pessoa passava lá mais 15 dias na sua cela bonitinha, voltava, cara, quando voltava na outra entrevista, no outro depoimento, falava um monte de coisa. Falava totalmente o contrário. Nossa. Fala do Lula, se não for do Lula, você não vai ser solto. Não vai ser solto. Teve várias vezes que quando não era o juiz que, né, era na audiência, quando era para os delegados debochavam mesmo, falavam assim, não, meu amigo. Inclusive tem um vídeo da Porta dos Fundos, né? Tem, muito famoso, fala assim, não, mas você comeu o que naquele almoço? Foi aquele molusco? Não foi não. Fala que foi, porque senão você vai ficar muito tempo preso aqui. Pois é, então, encerramos aí mais um programa, né? Quero agradecer a participação do Matheus, do Leonardo. As considerações finais aí, Leonardo? Olha, a minha é sempre bem parecido, né? A gente tem essa indignação aí com essa operação de destruição do Brasil a jato. Então a gente pede para que as pessoas procurem conhecer, saber sobre política para se respeitarem, saber qual o tipo de política que é o melhor para elas e nesse sentido, qual o tipo de política que agrega mais a todo mundo, de uma forma que contemple todo mundo e que seja bom para elas. A gente pede que as pessoas não repitam simplesmente o que veem, e principalmente na televisão, mas pensem com criticidade e lembre que a mídia, a grande mídia, tem os seus objetivos, né? E os objetivos são financeiros e quase sempre contrários ao objetivo do povo. Tá? Beleza. Legal, Leonardo.
Valeu aí estar com vocês aí, falando desse assunto, falando sobre a Lava Jato. E eu acredito que é isso, eu acredito que a gente precisa acreditar novamente de alguma forma nas instituições, né? Porque são elas que garantem a sobrevivência da nossa frágil democracia, e parar de falar para fechar STF, fora Congresso, discursos que são, na verdade, muito autoritários, né? Porque esse autoritarismo não vai levar a gente para lugar nenhum, não. Que é o que a gente está vendo na Lava Jato, que é uma operação autoritária. Verdade. Então, é mais um programa encerrado, né? A gente espera que o Brasil comece a retomar um caminho de certa civilidade. Nós vivemos um período de prosperidade, né, onde as pessoas passaram a ter acesso às universidades, aos aeroportos. Chegamos a experimentar um breve período de pleno emprego, os salários estavam aumentando. É claro que isso não é obra só de um governo, é obra de mobilizações, de lutas. E, infelizmente, as pessoas parece que estão lutando contra elas mesmas. Né? Então, temos aí pela frente a reforma da Previdência, né, para lutar contra ela. Temos aí uma luta contra as privatizações. O que as pessoas que estiverem nos ouvindo aí, eu peço é o seguinte: olhe para os seus interesses. Seus interesses, eles são individuais, mas quando são atendidos de forma coletiva, você também é atendido. Exatamente. Então, as lutas, elas têm que ter um objetivo concreto. Inclusive, esse Deltanzinho lá, ele tem um objetivo concreto, que era de pegar aí esses 2,5 bilhões de reais. Né? Eu sei que a maioria das pessoas não tem essa ambição, a maioria das pessoas tem a ambição de ter um emprego, fazer uma viagem por ano, final de semana fazer lá o churrasquinho, né, tomar uma cervejinha, ter dignidade, né, morar numa rua que tem asfalto, que tem a rede de esgoto, que o hospital público funcione, que a escola que o filho dele estude esteja funcionando. Então, na política, a nossa luta é essa, não é a luta do bem contra o mal, é a luta em torno de causas concretas. Então, é isso, fica esse recado aí. Se você for lutar, lute por pautas concretas. Isso né? mesmo. Então, ó, forte abraço, até o próximo programa. O próximo programa nós vamos fazer na quarta-feira, das 20 às 21 horas. Vamos mudar a data aí. E estamos juntos aí, né? Até a próxima para o que der e vier. Forte abraço.